Boa noite a todos. Estamos a poucas horas de o início de um novo ano. O ano está dando adeus e um outro que se aproxima. Então, poderemos nos perguntar, e cada um de nós poderemos fazer a nossa própria avaliação, como nós vivemos este ano. Como foi este ano para mim? Foi um ano bom? Não foi? Tive algumas dificuldades, teve algumas situações que me marcaram negativamente, que mexeu comigo, que me marcou profundamente. Teve alguns acontecimentos que me marcaram positivamente, mas sabemos que em todas e quaisquer situações vividas ao longo do ano, sabemos que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor, que é nosso Pai, Ele está conosco. E se assim passamos ou vivemos situações, foi por permissão de Deus. Então, não devemos jamais reclamar. Mais do que reclamar, devemos agradecer. E os santos souberam e sabem muito bem fazer isto, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de situações contrárias, mas eles estão firmes e agradecidos ao Senhor por ter vivido, passado por certas situações. E ao mesmo tempo, nos prepararmos para o novo ano que se aproxima. Como será o novo ano para nós? Então, cada um vai dar o seu direcionamento, vai trilhar a cada dia de um novo ano que o Senhor está preparando para todos e cada um de nós. Poderemos sim fazer planos, pensamentos, planejamentos, mas diante de tudo aquilo que nós fazemos, é o Senhor quem vai nos conduzir, é Ele que vai confirmar se iremos realizar os nossos planos para 2024 ou não. Então, aquilo que somos convidados é não nos afastarmos dele, mas que possamos permanecer sempre com ele e nos aproximarmos cada vez mais, vivendo esta experiência, vivendo este amor, vivendo esta sintonia com o Senhor nosso Deus. E neste último domingo, estamos celebrando o domingo da Sagrada Família. E quando falamos em família, automaticamente falamos de algo que está inserido em cada um de nós, porque nós somos famílias, nós pertencemos a uma família. Como é a minha família? Tenho amado a minha família? Sou feliz com a família que eu tenho, mesmo com os seus defeitos, mesmo com suas limitações, porque aqui nos faz recordar e lembrar a imagem que nos remete à imagem da família perfeita, família sagrada, Jesus, Maria e José. Esta é uma família perfeita. Agora, as nossas famílias não são perfeitas. Tem as nossas falhas, tem as suas falhas, tem as suas limitações, tem as suas virtudes. Então, aquilo que devemos fazer é amar. Amar com saber aceitar as limitações, saber aceitar, né, as nossas famílias como elas são. Mas é dentro da família aonde a gente cresce,
aonde a gente amadurece, aonde a gente vivencia os valores cristãos, é onde a gente vivencia e aprende os valores humanos, né? Nos faz compreender e entender a realidade humana, a vida com os seus desafios. E as leituras, como nós acompanhamos ao longo das leituras, aonde na primeira leitura vem nos chamar a atenção para que devemos sempre, né, respeitar a autoridade daqueles que receberam de Deus a autoridade do pai e a autoridade da mãe. Vejamos que no passado esta autoridade, este respeito, ele era mais rígido. Existia uma obediência maior. Mas hoje nós percebemos que está faltando da parte dos filhos esta atenção e este respeito para com a autoridade dos seus pais, né? Hoje os filhos não querem mais obedecer aos seus pais, não querem mais escutar os seus pais. Na grande maioria, nem todos, tem as exceções, mas se percebe que já a uma certa idade querem ser dono da sua própria vida, querem tomar o direcionamento que acha que deve ser tomado. E sabemos que chega a uma certa idade, você não tem ainda a maturidade, não tem ainda o conhecimento, né? Se você coloca um jovem de 16 anos e uma pessoa de 35, 40 anos, aquele que já tem 35, 40 anos, ele tem uma maturidade, ele tem um conhecimento bem diferente daquele que tem 15, 16 anos, que deve respeitar, que deve obedecer. E assim, mais do que isso, o cuidar. Cuida do teu pai na velhice, cuida da tua mãe, mesmo se está perdendo a lucidez, mesmo se é difícil de saber lidar, pelo fato de nem sempre ter a lucidez, ouvir bem, ou falar, as dificuldades de uma pessoa que já está com a idade avançada. E às vezes, os felizes, como diz a palavra, aqueles que cuidam com carinho, com cuidado, com amor, estes receberão de Deus a graça reservada a eles, pelo cuidado, pela atenção, pela dedicação que teve para com os seus pais. E assim também, o que nós muitas vezes percebemos que há um descaso muito grande, né? Até uma certa rejeição, ou não tem algo pior do que o desprezo, né? Você ser desprezado, sobretudo pela família, pelos filhos, né? E às vezes trazendo dentro de si algum sentimento de revolta, sentimento de alguma coisa que lá atrás foi vivenciado, foi vivido, e às vezes não são capazes de perdoar a atitude, a ação feita. Mas devemos, como nos diz, né, já a segunda leitura, que nós somos o quê? Somos amados por Deus. E sendo amados por Deus, devemos ser revestidos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Essas virtudes, estas qualidades, elas devem ser vividas e praticadas
por cada um de nós. Se de fato nós vivenciarmos todas estas qualidades, essas virtudes, seremos felizes e faremos felizes também aqueles que convivem conosco, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que necessitam e aqueles que precisam de um cuidado e de uma atenção especial. Depois, Jesus vem falar também do amor, que devemos amar uns aos outros. Quando ele fala, quando não se consegue viver este amor, mas ele fala, pelo menos, suportai-vos uns aos outros. Então, se tu não amas, mas procura, pelo menos, suportar. Como eu devo suportar? Saber aceitar, saber compreender. Se você tem dificuldade de amar, mas pelo menos suporta, mas pelo menos compreende, acolhe, aceita. Se é difícil para te amar, como a palavra nos diz, que devemos de fato amar como Cristo nos amou, como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por cada um de nós. E não ter dentro do nosso coração nenhum ressentimento, de mágoa, de rancor, de ódio, mas tudo aquilo que alguém fizer que não for do nosso agrado, que não guardemos coisas más e não recordemos, porque quando você recorda, você lhe faz sofrer novamente. Então, páginas passadas e esquecidas, e que não deve ser mais lembrada por nenhum de nós, mas que devemos ser semeadores do amor, que devemos amar primeiro a nós mesmos e depois aqueles que estão conosco, aqueles que convivem conosco, seja nossa casa, seja no nosso trabalho, seja em qualquer ambiente que você esteja. Imaginemos você estar e trabalhar num ambiente onde tem uma pessoa, basta uma pessoa que ela não consegue amar e ser sociável e conseguir se relacionar com os outros, que aí já torna-se um ambiente pesado, quando deveria ser um ambiente saudável, um ambiente onde todos sentissem bem um com o outro, com os outros, de trabalho, de convivência, cria certos bloqueios e dificuldades, e às vezes até intrigas, que isso não deve fazer parte da vida daqueles que diz que conhece a Cristo e que ama a Cristo. Não adianta amar a Cristo se nós não amamos o nosso irmão. Devemos sim amar o nosso irmão, não importa o que tenham feito, não importa o que ele tenha praticado ou agido, alguma coisa que lhe marcou negativamente, mas Deus pede para que nós possamos perdoar. Vejamos que aqueles que o acusavam Jesus, que aqueles que blasfemavam contra Jesus, qual a atitude que Jesus teve? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que dizem. Vejamos, um coração que ama, um coração que perdoa. Quando eu não perdoo, é porque eu não estou mais amando, porque quem ama, entende, compreende, se entrega. Isto é no relacionamento familiar, isso é no relacionamento de trabalho. Quando você não ama aquilo que você faz, então você só vai para cumprir o tempo, mas que você não se encontra naquilo que você faz e acaba não fazendo bem, porque está faltando o amor. E a ausência do amor
nos faz sofrer, e a ausência do amor nos faz passar por momentos e situações difíceis. E assim, a página do Evangelho deste domingo nos faz entender e compreender que Jesus foi apresentado ao templo, e assim Maria e José levaram o recém-nascido primogênito para ser apresentado ao Senhor, apresentado no templo, para cumprir assim a lei do Senhor Deus. E se destaca também na página do Evangelho a figura de Simeão e também a figura de Ana. Simeão, que teve a esperança de que queria ver o Senhor. Não morrerei antes de meus olhos contemplarem a Jesus. E assim chegou o momento oportuno em que Simeão teve a oportunidade de contemplar a Jesus. Agora sim, pode deixar meu servo partir em paz, porque meus olhos contemplaram o Senhor. Então alcançou aquilo que ele desejava, aquilo que ele esperava, se realizou, se concretizou. E assim também Ana, uma mulher de idade já avançada, que era viúva, e assim ia ao templo e rezava incessantemente, né? E acreditava e servia ao Senhor e se colocava diante do Senhor no templo. E assim ela também agradeceu ao Senhor por Deus ter dado a ela a graça, porque Deus assim deu a ela oportunidades que ela jamais esqueceu, mas que louvava e agradecia a Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, que possamos também, cada vez mais, nos aproximar mais do Senhor e valorizar mais na família a presença do Senhor. Deus vai aonde Ele é invocado, Deus se faz presente aonde Ele é aclamado. Portanto, que nossas famílias, que nossos lares, que nossas casas possam estar abertos para a presença do Senhor, para que Ele possa de fato adentrar em nossas casas e em nossos corações ao longo deste novo ano e de toda a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.